ele se perguntou, né, depois de analisar esse monte de coisas. A primeira, tá aqui a ilha, gente, ó. A ilha aqui, essas ilhas aqui que ele achou esses passarinhos, ó. Ó, ele se pergunta o seguinte: por que que nessas ilhas, né, nessas ilhas aqui, elas apresentam solo e clima muito semelhante, mas elas não têm a mesma flora e nem a mesma fauna. Os animais que estão nessa ilha ou nessa outra são diferentes entre si. Porque se lá é o mesmo clima, se lá é o mesmo solo, tem animais e plantas diferentes? Essa foi uma das perguntas que Darwin se fez. A outra, e por que que a flora e a fauna, né, ou seja, a vegetação desse lugar e os animais, eles são mais parecidos com a flora e a fauna daqui, né, que é da região do continente, do que entre elas. A flora daqui é diferente da flora daqui. Ele ficou intrigado com isso. Aí, olha só, para ele responder essas perguntas, ele ficou pensando. Nessa época aqui, a teoria do fixismo, que foi aquela que a gente viu, que os animais eles não se transformam, era aceita, né? Com essa teoria, o Darwin jamais ele ia conseguir responder essas perguntas aqui. Então ele disse: essa teoria não serve não para responder minhas perguntas. Aceitou, partiu do pressuposto de que as espécies semelhantes, elas seriam descendentes de uma espécie ancestral comum, que ele já tinha visto isto com os fósseis, né? E que elas passavam sim por modificações ao longo do tempo. Ele acreditava o seguinte, ó, no caso aqui do lobo e do cão, eles são muito parecidos, gente, são animais muito parecidos. Ele acreditava, Darwin, que há muito tempo atrás, mas isso é há muito tempo, um lobo, ele foi se transformando, né, mudando suas características e deram origem aos lobos que temos hoje, né, diferentes de antigamente, e também alguns se diferenciaram em cães. É essa que é a teoria da evolução. Os animais eles estão sempre se transformando, né, com muito tempo. Essas transformações ocorrem, é necessário um longo tempo para isso acontecer, né, de um dia para a noite. Aí ele considerou isso. Aí ele vai desenvolver a sua teoria. Ele explica o seguinte: um conceito muito importante dentro da teoria dele é a seleção natural. Ele percebia, ele era muito observador, gente, Charles Darwin. Ele percebia que os seres humanos, eles sempre fizeram um tipo de seleção. Eu não sei se vocês já viram tais coisas, mas assim, as pessoas cruzam espécies de cachorro para poder dar um cachorro com uma determinada característica. A mesma coisa faz com, tipo, cavalos, aqueles cavalos de corrida. Eles são escolhidos. Um cavalo que tem características muito boas para cruzar com uma égua lá que tem características muito boas também. Tá? Para poder gerar um descendente bem forte, com boas características. Isso acontece com os animais, acontece com as plantas, né? No caso aqui, ó, a couve-flor, o repolho, o brócolis e esse couve de Bruxelas, esse aqui eu nunca vi, né? Mas eles são, todos esses vegetais, foram feitos assim, as pessoas cruzando espécies, sabiam? E aí, muito bem, ele via isso acontecia com os pombos, com o cachorro, aí ele ficou prestando atenção e disse: rapaz, será se a natureza também não faz isso? De selecionar características importantes, e aquele que não tem a característica que seja importante, ele vai desaparecer. Ele imaginou isso, então ele deu o nome de seleção natural. A gente vai ver um exemplo aqui para vocês verem como é interessantíssimo. Ele explica por que as girafas têm pescoço grande. A gente viu lá com Lamarck, ele disse que ela se esticava, né, usava muito o pescoço até ficar grande. Darwin não. Olha só qual é a explicação de Darwin. Ele diz que sempre que existiam, né, há muito tempo atrás, girafas do pescoço longo, girafas do pescoço curto e do pescoço médio. Elas já eram assim, porque já estava no DNA delas serem assim. O que aconteceu? Elas comem esse tipo de alimento aqui, ó. Agora vamos imaginar, como é que essa girafa do pescocinho curto vai conseguir comer isso aqui? Ela não alcança. Essa também não alcança. A única que alcança é a girafa do pescoço longo.
Então, o que vai acontecer com essas duas tristezas aqui? Elas vão, ó, morrer. Morrer de fome, elas não têm o que comer. E apenas as girafas do pescoço longo conseguem sobreviver. É por isso que hoje a gente tem, de acordo com a teoria do Darwin, a gente tem girafas do pescoço longo. Não é porque ela esticava o pescoço. Na verdade, ela já tinha o pescoço longo. O que acontece? O ambiente favoreceu a predominância da girafa do pescoço longo. Quem não tinha, morria de fome. Essa é a seleção natural. Né? A gente tem aqui nas palavras, ó. O que a seleção natural faz? Ela preserva as variações que são favoráveis. No caso, o que são as variações favoráveis aqui? São o pescoço longo. É a variação favorável para ela poder comer. Né? E ela elimina as variações desfavoráveis. Quem não tem pescoço longo vai morrer de fome, no caso desse exemplo aqui. Essa é a seleção que a natureza faz. Né? E outra, esses indivíduos que têm as variações favoráveis, eles têm a maior probabilidade de se reproduzir e de gerar descendentes férteis. Tá aqui a nossa girafinha. Para isso a gente dá o nome de seleção natural. E é por isso que a gente tem girafa só do pescoço longo, porque a do pescoço curto já morreram faz tempo. Vamos ver outro exemplo aqui interessante. Ó. A coruja, gente, ela é a predadora dos ratos. Né? Ela come rato. Aqui a gente tem o seguinte, ó. Tem uma população inicial aqui de ratos. A gente tem dois tipos. Tem os ratinhos escuros, né? E tem esses ratinhos mais claros. Né? Depois de 20 gerações, ou seja, isso é muito tempo. Depois de 20 gerações, a gente vê que a população aqui mudou. A gente tem mais ratinhos da pele clara, né? Do pelinho claro. E tem apenas 2 ratinhos do pelo escuro. Aí, depois de mais um tempão, né? Mais 40 gerações, a gente vai ter quase todos os ratos de pele clara e só um ratinho escuro, ou seja, está acabando aqui a população dos ratinhos escuros. A gente pode olhar esse exemplo aqui e dizer assim, olha o ratinho preto, eles estão virando rato branco. Mas não é isso que está acontecendo, gente. Aqui é a seleção natural. Olha o que é que acontece. A coruja, ela come o rato. Olha só como o meio ambiente, ele vai influenciar diretamente com os resultados da seleção natural. Aqui esse ratinho que é caramelo, ele é quase da mesma cor da terra aqui. O que acontece? Esse rato caramelo, ele fica tipo camuflado. A coruja, ela não consegue ver ele. Ela só consegue ver o ratinho mais escuro, porque o rato escuro não consegue ficar camuflado. Não consegue. Então, como ela vê mais o rato escuro, ela vai comer ele. E o ratinho claro fica lá escondidinho, camufladinho. Então, ele tem mais chance de sobreviver, né? Aí, o que acontece? Se fosse ao contrário, essa terra aqui fosse da cor desse ratinho preto, né? Esse ratinho marronzinho, aí que o quadro ia virar totalmente. A coruja ia ver só o ratinho claro, né? O ratinho branco aqui. Branco não, ele é caramelo. Aí quem ia sumir eram os ratinhos caramelos. Entenderam? Então, o meio ambiente, ele ajuda na seleção natural. Aí, só que a gente vem aqui. A teoria de Darwin foi aceita assim? Não, claro que não. O Darwin, ele não conseguia explicar algumas coisas importantes. A primeira, olha só. Ele não conseguia explicar por que as características de indivíduos da mesma espécie eram variadas. E a outra coisa, ele não sabia explicar como que essas características eram transmitidas de geração em geração. Por que ele não conseguia explicar? Porque não existia na época nada sobre genética, nada sobre genes, sobre cromossomos, né? O Mendel já tinha publicado, mas também não tinha sido aceito as coisas do Mendel, né? Então não tinha como o Darwin explicar. Hoje a gente já sabe que existe essas saídas, né? Hoje a teoria de Darwin, ela é aceita. É a teoria da evolução que explica o surgimento da humanidade, o surgimento dos animais e das plantas. Mas isso é por quê? Porque hoje, com o auxílio da genética, né, que é com as leis de Mendel, os conhecimentos sobre genes, mutações, eles afirmam que a teoria de Darwin está correta. Tá? Todas essas coisas, ó, as ideias de Darwin, as leis de Mendel e esses conhecimentos,
eles deram uma teoria sintética da evolução, que é o assunto da nossa próxima aula, né? Como que os animais evoluem, têm evoluído com o tempo. Tá? E também, uma coisa importante, né? Era muito difícil, né, para as pessoas da época, até hoje, a gente encontra esses empecilhos. Né? Era muito difícil as pessoas aceitarem que a própria espécie humana, que nós somos animais, gente, a nossa própria espécie teria surgido por evolução de outros animais. Né? Mas, enfim, não foi aceita de início, mas hoje é a teoria aceita, né? A teoria da evolução. Mas ela não é só de Charles Darwin. Tem outro cara que também, na mesma época de Darwin, ele também estava fazendo pesquisas na mesma área. E ele chegou nas mesmas conclusões de Darwin. Tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Então é isso, meninos. Vocês têm alguma pergunta? Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Como é que tá? Tá muito difícil? E aí, Manuel? Manuel. Essa aqui tá fácil. É muitas histórias, gente. Professora, tem também. Que A bom. senhora falou dos dinossauros. Eu lembrei daquele tigre, dente de sabre. Sim, sim. A senhora já viu? Já. Que foi o mesmo caso do dinossauro. Exatamente. As espécies, a gente tinha muitas espécies diferentes que hoje a gente não tem mais. Né? Algumas morreram por conta da extinção, por conta de devastação ambiental, mas outras é por conta da natureza, seleção natural. Né? Eu pesquisei aqui, ó, aí fala. Alguns cientistas ainda defendem que a queda de um asteroide ou cometa há cerca de 13 mil anos também poderia ter colaborado para a extinção dos animais, que foi a mesma história dos dinossauros, né? Sim.